Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para apresentar, né, uma análise de uma conversa através do ramo da linguística, que é a análise da conversação. E nosso grupo é composto por mim, por Giovanna e por Eider. Primeiramente, a gente vai trazer alguns aspectos básicos e rápidos, tá? Sobre a análise da conversação. E depois a gente vai analisar uma entrevista, certo? E discutir um pouco outras questões sobre a análise da conversação. De antemão, eu trouxe uma citação do Markowski, certo? De 1986, onde ele fala que a conversação é a primeira das formas de interação a que estamos expostos e provavelmente a única da qual nunca abdicamos pela vida afora. Então, a análise da conversação é isso, né? Esse ramo da linguística que trata da linguagem oral, né, do dia a dia, e da sua relação com o exterior. Então, sempre a gente está tendo essa comunicação uns com os outros. Então, como eu disse, né, se analisa as conversas cotidianas em situações diversas, tá? Então, aqui a gente não vai estar estudando conversas que não são cotidianas, como textos prontos em filmes, novelas, tá? Você também analisa gestos, entonação, dados orais, empíricos e emocionais. E todo esse conjunto vai ser analisado para que a gente chegue a determinada conclusão, né? E segundo esse mesmo autor, são 5 as características elementares da conversação. A primeira é a interação entre pelo menos 2 falantes, tem uma execução temporal, uma ocorrência de pelo menos uma troca de falantes, sequência de ações coordenadas e interação entre os falantes. Então, tudo isso faz com que a pessoa que esteja analisando a conversa perceba, né, em todos os aspectos da análise. Além disso, eu trouxe aqui alguns pontos importantes, que normalmente os pesquisadores que analisam as conversas, né, da análise da conversação, eles prestam atenção, né? Como, por exemplo, eles sempre gravam a conversa e sempre transcrevem o áudio detalhadamente. Então, não só a fala, né, palavra por palavra, dita por cada falante da conversa, mas gestos, ele coloca reticências, pausas. Então, assim, tudo que envolve a conversa é transcrito a partir desse áudio. O segundo é o tópico discursivo, que é o tema principal da conversa. Além disso, também temos os turnos conversacionais, que é o tempo em que cada interlocutor possui para falar, tendo 3 tipos, sendo passagem, né, quando um fala e o outro fala, e tem essa interação, né? Assalto, que é quando uma pessoa, né, um interlocutor, ele toma, vamos dizer assim, a palavra da outra pessoa, né? E tem a sustentação, que é quando essa pessoa fala sozinha, ela quer sustentar uma ideia. Também temos os marcadores conversacionais. E eu trouxe aqui 4 deles, que são os marcadores conversacionais, os simples, que por exemplo, né, são palavras bem pequenas. Os compostos, que são palavras um pouco maiores, né, compostos por 2 ou mais palavras, como mais aí, tudo bem, mas. Além disso, os oracionais, que são pequenas frases, como por exemplo, eu acho que, mas me diga. E os prosódicos, né? Que são outros fatores que são inclusos nessa análise, que é, por exemplo, a entonação, a pausa, a hesitação. E agora eu trouxe um videozinho bem interessante para a gente dar uma olhada dessa professora. Eu sou uma analista da conversa. Eu investigo cientificamente
como as pessoas interagem em seus diferentes papéis, tarefas e ações da vida cotidiana. Ações muito simples, como pedir e dar uma informação a alguém ou explicar alguma coisa, e por vezes ações mais complexas, como convencer alguém de algo ou ter que dar uma notícia bem ruim. Eu olho para como as pessoas se constroem e constroem um mundo por meio da fala. E como eu faço isso? Eu gravo as conversas da vida cotidiana em vídeo e áudio, conversas que acontecem por aí no dia a dia da gente. E então eu transcrevo essas conversas em cada um dos seus detalhes. Cada pausa, cada suspiro, cada fala abandonada, cada fala interrompida, falas sobrepostas. E daí eu investigo essas falas em todos os seus detalhes. Como ficam essas transcrições? Mais ou menos assim. É como se a gente rodasse uma câmera lenta sobre as nossas conversas, colocando uma grande lente de aumento sobre elas. E daí eu analiso as conversas em todos esses detalhamentos. Isso, na verdade, é um pouco do que eu quero fazer com vocês. Colocar as nossas conversas cotidianas sob uma grande lente de aumento e analisá-las devagarinho. Eu quero convidar vocês hoje a explorar comigo uma fronteira interacional muito cotidiana. É o espaço interacional entre uma pergunta e uma resposta somente. Eu quero, na verdade, convidar vocês a explorar comigo o DNA das interações sociais. Para investigar essa fronteira, eu quero começar mostrando para vocês uma interação em que perguntas e respostas são típicas. É uma enquete. É uma enquete que eu não fiz como pesquisadora, mas que uma instituição de saúde conduzia para poder fazer uma avaliação demográfica da população que ligava para lá. Ela fazia essa enquete por telefone e essas ligações eram anônimas. O que eu mostro para vocês a seguir são 3 perguntas e 3 respostas dessa enquete em que tudo flui, tudo vai bem. Assistam comigo e, por favor, vejam na tela. Com que frequência acontecia a visita de agente comunitário? Por exemplo, uma vez por mês, uma vez por semana, a cada 6 meses? Antes era uma vez por mês. Uma vez por mês. A senhora tem acesso à internet, mesmo que não seja em casa? Tenho. A senhora utiliza exclusivamente o SUS ou tem plano de saúde, convênio? Não, só o SUS. Certo. Então, nada demais aqui. A conversa flui, a enquete anda, que é uma maravilha. As pessoas se entendem tão bem que a respondente é capaz de responder às perguntas que a entrevistadora faz antes mesmo da entrevistadora terminar de fazer a sua pergunta. Ou seja, tudo vai bem. Só que numa mesma interação, as coisas podem se complicar a qualquer momento. Eu quero mostrar para vocês, a seguir, a próxima pergunta que vem aqui, na continuidade dessa sequência. Vejam a seguir, prestem atenção que é curto. A senhora se considera heterossexual ou não? Olhem a pausa que vem depois dessa pergunta. Estão vendo? Essa é uma pausa enorme de 1,7 segundos. Aqui, uma informação bem importante. Vocês sabem quanto tempo leva para alguém responder alguma pergunta depois que a pergunta foi feita? Em média, 200 milésimos de segundo. Só isso. Vejam quanto tempo essa mulher precisou ou demorou para responder essa pergunta. Só que ela ainda assim não responde. Vejam a seguir o que continua. A senhora se considera heterossexual ou não? O que se vê aqui? Se vê uma interação que trunca, com atrasos, mais do que uma vez, repetição, reparos, né? E quando a gente transcreve a interação com todo esse detalhamento, a gente consegue não apenas sentir que teve um problema, a gente consegue colocar o dedo onde está o problema. E o problema aqui está na pergunta. E possivelmente não só no tema da pergunta, mas em como a pergunta foi feita. Vejam, por exemplo, que essa pergunta foi feita no mesmo formato que a pergunta da internet. Ora,
A gente sabe que responder uma enquete para uma pessoa estranha ao telefone sobre eu ter internet em casa ou não, e responder sobre a minha sexualidade não são ações equivalentes, né? Falar sobre a sexualidade demanda que a gente trate esse momento internacional com um pouquinho mais de trabalho, que a gente aborde ele de mansinho. E eu quero contar para vocês que a profissional... Então, pessoal, eu quis trazer esse vídeo, não sei nem se alguém, né, já trouxe esse vídeo, porque eu não pude estar presente na aula passada, mas eu achei esse vídeo super interessante, que realmente mostra como o trabalho, né, desses linguistas que analisam as conversas, né, trabalham com a análise da conversação, como esse trabalho é feito, né, e você vê que é bem interessante, porque realmente essa transcrição detalhada é importante para que esse trabalho seja bem interessante de se fazer, né? E você começa a observar onde realmente está o problema, como a professora mesmo disse. E agora, Eida e Giovana vão falar um pouquinho sobre um outro vídeo, tá? Que a gente trouxe para analisar com vocês. Olá, pessoal, boa noite. A conversa que a gente escolheu analisar foi uma entrevista entre Jimmy Fallon para Nicole Kidman. Mas primeiro vamos apresentar o vídeo. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the story? Yeah, you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" I go, "I'm just walking down the street." He goes, "I have Nicole Kidman with me, and she wants to meet you for maybe to be in Bewitched or something like that." So I go, "What? Okay." She goes, "I can be in your apartment in like 10 minutes." I go, "You're going to bring Nicole Kidman over to my apartment?" I'm like, "Okay, I don't know. What do I do? What do I have something? What do I do?" He goes, "I don't know. Just get some cheese and crackers or something." And I'm like, cheese and crackers? I don't even talking about that. I don't have dinner party. I don't have anyone over my house. I'm like, I have video games and sneakers. I mean, so I go, there's a deli, and I go in the deli. I go, what do you mean cheese? He goes, get brie or something. I go, brie? I don't even know what that is. I'm like, so I go in, this is like, I'm on Saturday Night Live, I guess, or something. I don't remember really when it was. But I just remember I liked you, and he was like, not now. I'm married now. But he was like, oh, well, you can meet... I mean, I don't... Wait, what? It's not that way. Wait, what's going on? Wait, what? So he says... So Rick, our mutual friend, says, oh, Yeah. you know, Jimmy wants to meet you and you can go over to his apartment and da-da-da-da, and I'm single, and I'm like, okay, yeah, cool. Wait, what? Yes! What are you talking about? Yes! Did I date Nicole Kidman? Sure. Did we so go, was I that a go date? over though, and you're there in a baseball cap and like nothing, just like. I had brie and I'm like- cheese. and you wouldn't talk. You didn't say anything. You were like, hey. Right? Is that I didn't like- say. yeah. I was You very went, nervous. I and didn't say. I'm like, okay. I didn't know this was so that this is a thing. I thought it this was was a like movie. a hang. It was meant to just, I don't know. And then you put a video game on or something, and I'm like, this is so bad. It was bad. I swear, and you didn't talk at all. And so after about an hour and a half, I thought, he has no interest. This is so embarrassing. No And I clue at kind of all. left and went, okay, no chemistry. And then I was like, maybe he's gay. Come on!
Sit down out here. Take care. Okay, now I better do the show. All right, sit down. Well, So tell me, Jimmy. well, doctor, I remember it like it was yesterday. Nicole Kidman walked in my apartment. was our Do date? you remember what the apartment looked like? Like, not much. Anyway, Wow. we weren't meant to be, right? Wow, did you make a good decision? You did. You made a fantastic You decision. didn't. Anyway, my it was gosh. like that. Oh my But gosh, now, I'm in so shock nice. right now. We're both married with kids. Yeah. I can't believe I dated Nicole Kidman. This is fantastic. You didn't. This is unbelievable. It's unbelievable. It was one of the most awkward moments ever. You're red. I really am. I'm in shock. So am I. I can't believe it. You're definitely embarrassed. Yeah, I mean, wow, my gosh. Are you friends with Rick anymore? Yes, I just saw him. No, we don't talk to him He's after that. adorable. After that, yeah. Well, you made a much better decision. Keith Urban is so much cooler than I am. He's a rock star. You live in Nashville now. I do, yeah. Well, he's always on tour, isn't he? Constantly like. No. Yes, these country guys. Yes, he's always on tour. You're not trying to be all serious. Yeah, no, I'm trying to be serious now. Look, here's the deal. Yeah. I'm not always on tour. I'm always at home, hanging out, kids. You're working all the time. Bom, a conversa trata-se de uma entrevista de Jimmy Fallon para Nicole Kidman, como já falado, onde ele pergunta para ela se ela se recorda de que eles já se conheciam antes. E para a surpresa dele, total surpresa dele, ela se recordava do momento constrangedor que foi quando um amigo de Jimmy liga para ele, quando ele estava na rua, falando que Nicole queria falar com ele para talvez estar em um filme. E ele ficou sem reação e desesperado, sem saber o que fazer. E ainda mais quando o amigo fala que eles vão estar no apartamento dele em 10 minutos. E ele fica, como assim Nicole vai pro meu apartamento? E ele fica sem saber o que servir. E o amigo fala, queijos e bolachas. Mas tudo que ele tinha era videogame e sneakers. Tudo que ele entendia. Ele pede ajuda ao amigo sobre qual queijo servir. E ele fala brie. E ele não sabe nem que queijo era esse. Só pra ter noção. E para a surpresa dele, ela gostou dele e ele não falou nada com ela. Ela tenta falar com ele e ele não puxa um papo com ela. O que é totalmente constrangedor. E, pra piorar ainda, ele liga o videogame pra jogar com ela lá no apartamento dele. E por isso, ela começou a achar que ele era gay por conta desse momento constrangedor. Dela querer puxar papo com ele. Dela querer mostrar que tem interesse e não ser correspondida. E no final, depois de tudo, depois de todos esses momentos constrangedores, pra virar o jogo, depois dos dois estarem 100% vermelhos, por conta dessa história embaraçosa do passado deles, ele tenta virar o jogo e dá em cima dela. Mesmo os dois atualmente sendo casados, tendo filhos, mesmo com tudo isso, ele dá em cima dela pra virar o jogo. E o que mais me chamou a atenção foi que o amigo em comum deles sabia do interesse de Nicole, mas não falou a Jimmy. E não é à toa que Jimmy até fala. Você ainda fala com ele como se não era pra falar por conta disso. Não era mais pra falar com um amigo dele por conta disso. Por conta desse momento que ele deixou eles passarem por não fazer como se fosse uma ponte pra ajudar eles. Pra tirar o nervosismo de Jimmy e facilitar e falar a Jimmy que Nicole tem um interesse nele.
Isso foi o que mais me chamou a atenção, além dessa história toda constrangedora entre Jimmy e Nicole. Agora, ele vai falar sobre outro vídeo, fazer outra análise. Eu agradeço muito a atenção de vocês.